Vamos lá, pessoal. Eu sou o José Rubens Hernandes, responsável pelos conteúdos do Sucessão Legal, o EAD que tem foco em planejamento sucessório. E hoje estamos aqui muito felizes em realizar mais uma live, mas hoje é um formato de webinar, que traz um conteúdo extremamente importante para quem trata de planejamento sucessório, que é a apuração de tributos numa holding familiar. É um tema muito pertinente, com a criação aí disseminada de holdings, as pessoas têm inúmeras dúvidas e o José Augusto Picão, nosso convidado de hoje, é um professor da área de contábeis que ele vai explicar como que são apurados os tributos. Nós vamos ficar discutindo teses jurídicas aqui, nós vamos ver rotina prática que acontece no dia a dia de uma holding. Porque, afinal de contas, as pessoas optam por constituir esse tipo de empresa justamente buscando, né, várias economias, várias vantagens tributárias que esse tipo de negócio, de estruturação societária proporciona para os interessados. E é uma excelente oportunidade para você aprender um pouco. E se você também souber de alguém que precisa desse conteúdo, vai lá, clica nos nossos perfis, compartilha essa informação, que isso é importante, tá bom? É uma informação de qualidade que vai aí ser útil para você no dia a dia. Falar um pouquinho aqui do nosso convidado de hoje, é o professor José Augusto Picão, ele é pós-graduado em Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária pela Fundas, da USP, é um especialista em planejamento tributário pela Escola Hipótese do IBPT de Curitiba e é professor universitário e conferencista. Ele é sócio-diretor da JAP Treinamentos e Consultoria e conselheiro do CRC São Paulo e também professor no Unicescom. Lembrando aí todos vocês que semana que vem nós vamos ter duas lives, serão lives mesmo, não serão webinar. Uma com o Dr. José Roberto Reis, ele vai tratar de um tema bem interessante para o agronegócio, que são os contratos de exploração agropecuária em tempos de pandemia. Olha só, de exploração agropecuária, então contratos de plantio, corte, custeio, carregamento, né, o CCT, transporte de cana, os contratos de arrendamento rural para efeito de criação de gado de todo tipo, espécie, né, de grande porte, de pequeno porte. E vamos também, depois, no dia 3, na próxima quinta-feira, está com o professor Dr. Fernando Saco Neto, ele que é o responsável pela Viva Leilões. Ele vai trazer para a gente muitas informações para quem tem interesse em adquirir imóveis por meio de leilões, que tem vantagens aí muito interessantes, compra-se a preços muito atrativos nesses sistemas de leilões. Só que tem que tomar alguns cuidados, que é o que ele vai explicar para a gente. Caso você não consiga assistir até o final, esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Ele já está sendo divulgado lá. Clica aí, segue a gente, que toda semana a gente está postando muito conteúdo bacana. E convido você também para conhecer os outros conteúdos que a gente já postou esses dias atrás. Muita coisa interessante, com professores aí renomados, pessoas que têm uma expertise muito grande e reconhecida. Clica lá, acompanha a gente. Então, vamos lá. Professor José Augusto Picão, fico muito grato a você por estar conosco aqui, dispondo de seu tempo, que a gente sabe que é preciosíssimo, você está sempre extremamente ocupado no trabalho, no dia a dia. E eu fico agradecido não só em nome meu, mas dos seguidores do nosso canal, porque você vai trazer aqui, afinal de contas, informações relevantes de conteúdo muito, muito importante para quem trata de planejamento sucessório. E eu já começo, né, colocando o tema que nós vamos abordar, né, que é a tributação das holdings familiares em suas operações, como é que isso acontece. E como você prefere introduzir esse tema, professor? Falar um pouquinho da tributação das pessoas jurídicas, falar um pouquinho lá da tributação do lucro presumido, lucro real, o que você acha? Uma boa noite já, né? 18 horas e 5 minutos a todos que estão aí nos acompanhando. A voz hoje não está muito boa, que eu fui live o dia inteiro hoje, estava na reunião do CRC, nós somos conselheiro e, consequentemente, hoje foi dia de plenária, começou às 1h30 da tarde, terminou agora, aliás, nem terminou, pedi licença para poder se retirar, para estar aqui com você. Olha só. Estamos lá jogando processos, né? Porque essa é a nossa função, de várias estirpes, na verdade, mas aí você fala muito, né? Você tem que opinar sobre processo, etc. e tal, e a voz vai indo embora, né? Fora a parte da manhã toda que ficamos junto com o SESCOM, participando também de um evento que acontece anualmente, sempre presencialmente, lá em Campos do Jordão, né? E agora a gente está aí tudo trabalhando, tudo virtual, obviamente, em função da pandemia, mas faz parte, né?
Novos tempos, né, professor? Novos tempos, não tem jeito, né? E acredito que nós vamos conviver ainda muito tempo com com esse modo de viver. Não, tá muito difícil, né? Mas vamos tocando. Uma das coisas que eu tenho observado é que a gente está trabalhando muito mais do que a Com gente certeza. trabalhava no modo anterior, né? Que Com certeza. havia, né? Você falou em Campos do Jordão, então havia todo o deslocamento até lá, aquela preparação. Agora você, né, da sua casa, já conecta, já começa a trabalhar, termina aquilo, já vem aqui fazer uma live com a gente, daqui a pouco você está em outro ambiente, quer dizer, É a gente verdade. agora está numa vida muito mais intensa. Não precisa Isso pegar pode estrada, não precisa pegar avião, não precisa nada tira disso. esses riscos, mas a gente tem um problema aí que a gente parece que está muito acelerado, está mais Tá, acelerado ainda, né? verdade. Trabalha Então mais em casa do que no escritório, inclusive. é verdade, é verdade. Mas vamos lá, Faz vamos parte. seguir com o nosso tema Mas aí que o tudo bem. pessoal Então, está mas ávido antes de pelas mais suas nada, agradecer o informações. seu convite para poder estar aqui, obviamente. Dando tempo, já sempre me coloquei à sua disposição, né? Aprendemos muito com você. É isso. Aliás, né, você foi autor do livro lá de Sucessão Legal, que eu tive o prazer de receber um exemplar, e eu li de cabo a rabo. Parabéns mais uma vez, Obrigado. né, pelo material. Mas primeiro ponto é entender que nós temos aí as holdings, né? Que na verdade pode ser uma holding pura, que a gente chama, você já explicou isso muito para a gente, ou a holding mista, né? Que no fim acaba virando aí a holding familiar também. Obviamente, em termos de tributação, e nós vamos falar aqui de tributo federal, obviamente, não muda muito para um tipo ou outro de holding. Se ela é uma pura, se é mista, né? Obviamente, todas elas vão estar sujeitas a imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social do lucro líquido, até o PIS e COFINS sobre o faturamento, né? Que são praticamente os 4 tributos que incide efetivamente sobre essas atividades, tá? O que vai mudar, obviamente, qual é a melhor opção? Eu ir para o lucro real ou lucro presumido? Porque eu sei que as holdings não podem optar pela sistemática do Simples Nacional. A lei proíbe, não só a lei complementar que trata, da 116, que trata efetivamente, 146, que trata das regras do Simples Nacional, como todas as resoluções do comitê gestor. Então, a holding ou é optativo lucro real ou lucro presumido. E aí vai depender muito do quê? Do faturamento, obviamente, né, dessa holding e do tipo de atividade que ela vai desenvolver. Porque uma coisa é você ser uma holding, que nós chamamos de holding pura, aquela que tem a finalidade específica de participação societária em outras empresas, né? Agora, na maioria dos casos, embora isso vai para o objeto social, quando a gente fala em holding familiar, na verdade é para poder trazer e encampar os bens, né, da família, né, dos genitores, para até pensar não só num planejamento tributário, como você já nos ensinou, mas até aí para diminuir a carga tributária. Essa é a grande verdade. Perfeito. Né? Perfeito. Então, vamos lá. Se nós falarmos em lucro real, nós estamos dizendo que nós vamos apurar os resultados efetivamente por uma contabilidade, né, sendo feita dentro das regras, das normas brasileiras de contabilidade, inclusive das novas regras que hoje nós já estamos nos adaptados com as regras internacionais, com as normas internacionais de contabilidade, e em cima do resultado efetivo é que nós vamos, obedecendo a legislação do imposto de renda, fazer os ajustes necessários, previstos na legislação tributária, para determinar a base efetiva de quanto nós vamos dever de imposto de renda e contribuição social. Né? Lembrando, obviamente, e isso é importante, eu gosto de frisar muito esse aspecto, que nós não podemos confundir contabilidade societária com contabilidade tributária. A contabilidade societária é, como se diz o caboclo lá, o antigo, é a escrita efetiva, a vida da empresa, é o patrimônio que está sendo contabilizado, que não se confunde com as regras tributárias. E aí sim, em cima da contabilidade, é que nós vamos fazer o processamento da parte tributária e apurar efetivamente se deva ou não um tributo. Isso é muito importante. Né? Só que acontece, no lucro real,
eu tenho um aspecto fundamental, porque, embora o nome diga lucro real, efetivamente não é verdade, né? Por quê? Porque eu tenho receitas, tenho meus custos, minhas despesas, e vou apurar um lucro ou um resultado final, num determinado período. A regra geral, 31 de dezembro, que pode ser lucro, quando pode ser prejuízo. Prejuízo. Consequentemente, este valor ainda não é a base efetiva para eu pagar o imposto de renda se for lucro efetivamente. Por quê? Porque a legislação fala, olha, existem algumas receitas que efetivamente não precisam ser tributadas, assim como existem algumas despesas que não podem ser deduzidas. Então, eu tenho que fazer um ajuste tributário nesta contabilidade. Não no livro contábil, mas extracontábil, ok? Para isso é que nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, e que o fisco criou, nada mais, nada menos que, além da contabilidade digital, criou também a escrituração contábil fiscal, onde efetivamente eu vou fazer, antigamente a gente chamava de LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, agora é esta sistemática dentro do SPED. Ou seja, vou acrescer, adicionar alguma despesa que efetivamente a legislação não permita que eu deduza do ponto de vista societário, assim como tirar algumas receitas, excluir algumas receitas que eu contabilizei efetivamente, que são receitas, mas, do ponto de vista contábil, mas que a legislação fala, olha, não precisa efetivamente levar isto para a tributação. Um exemplo muito claro, dividendos. Eu sou uma empresa, não é? Tenho toda a minha movimentação, mas, de repente, tenho ações de um determinado banco, recebo lá dividendos por aquela participação. Ora, o banco já pagou o imposto de renda sobre essa tributação, sobre esse lucro que ele está distribuindo. Então, efetivamente, eu posso excluir lá do meu lucro líquido para chegar no lucro real este valor. Assim como parte também com relação às despesas. Por exemplo, multas tributárias são dedutíveis? Não, não são dedutíveis. Então, eu tenho que adicionar dentro da sistemática de cálculo do lucro real para chegar efetivamente neste lucro tributável. Tá? Só para a gente poder entender toda essa sistemática. Isso é muito importante. E é interessante porque é o que você disse, né? A contabilidade fiscal é muito diferente, então ela tem essas regras. Eu me lembro também de algumas exclusões, por exemplo, depósitos judiciais, né? Não são utilizados como despesas efetivas, até leva os contribuintes a não fazerem mais, né? Depósitos judiciais, para quando vão discutir algum tributo, o contribuinte paga, porque ele usa a despesa, e depois ele vai pleitear aí a restituição, porque aí ele, tendo como despesa, ele consegue usar essa despesa efetivamente no resultado. Agora, colocando assim em termos gerais, professor, a gente tem essa sopinha de letras, né? No caso do lucro real, PIS e COFINS são mais altos, né? Tem aquela sistemática não cumulativa, né? Isso, Queria que você exatamente. explicasse um pouquinho disso, Isso. comparando com o regime depois do lucro presumido, Isso, e as exatamente. alíquotas do imposto de renda, o adicional do imposto de renda e a contribuição social, que Perfeito. somado aí dá uns percentuais bem elevados, né? Tá, verdade. Então, veja lá. Então, com relação, nós abordamos o aspecto do lucro real, né? Ainda não entramos lá, uma explicação também rápida do lucro presumido, mas aí, com relação ao PIS e COFINS, né? E até hoje eu fico bravo, né? Porque foi na época do Palocci ainda, que era o ministro da Fazenda, né? Quando inventaram a moda, né? Nós, empresários, gritando as alíquotas, né? Cumulativas, são caras, não sei o quê, então vamos criar não cumulatividade. E aí aumentaram as alíquotas, né? De 0,65 para 1,65, de 3 para 7, então acabou trazendo mais complicação ainda. Mas veja bem, regra geral, no lucro real, nós temos a tributação do PIS e COFINS pelo sistema não cumulativo. Mas, atenção, a legislação é muito esparsa e muito complexa. Existem várias atividades que, mesmo tendo optado pelo lucro real, a tributação do PIS e COFINS ainda continua sendo pelas alíquotas do cumulativo, que é o meio
0,65% do PIS e 3% da COFINS. Então, essas coisas é importante o empresário, aquele que resolve realmente partir para a constituição da holding, está sempre acompanhado pelo seu profissional da contabilidade, que ele tem essa obrigação de estar orientando e acompanhando sempre essa legislação, não é? Então, esse é um ponto importante para dizer, olha, é sempre não cumulativo? Não, depende da atividade que você explora. Algumas atividades, a legislação fala, olha, embora você esteja na obrigação de estar recolhendo pelo sistema não cumulativo, essa atividade você pode recolher efetivamente sobre ou a atividade ou o produto, né, pelo sistema cumulativo. Eu dou sempre um exemplo, porque trabalhei muito tempo e acompanho muito ainda hoje, o setor sucroalcooleiro, né? Então, obviamente, todas as unidades produtoras de açúcar e álcool são lucro real, obviamente, primeiro pelo próprio faturamento, né? Mas aí você tem uma distinção na tributação do açúcar e do álcool. Uma fica no sistema cumulativo e a outra fica no sistema não cumulativo. É interessante, e aí dá trabalho, né? Porque sistema não cumulativo significa dizer que eu posso tomar créditos de insumos, né? Calcular efetivamente sobre a minha receita essas contribuições e pagar a diferença, né? É um conta corrente, né? Então, você imagina... E a mesma coisa que acontece lá com a apuração do imposto de renda, não são todas as operações de entrada que geram direito a crédito de PIS e COFINS. Tem todo exatamente. É uma regulamentação bastante complexa aí, né? Exatamente isso, né? Estamos torcendo aí para que mude essa legislação, venha essa reforma tributária que faz quantos e quantos anos, até brincando um pouco, eu usava calça curta, já se falava em reforma tributária, né? É verdade. Não aconteceu, mas infelizmente é assim que acaba acontecendo. Então são esses cuidados que tem que ter na hora de fazer essas opções tributárias, né? Tudo isso carece de um estudo antecipado, né? Quando você está lá com o doutor Hernando discutindo, vamos fazer, por quê, como, não sei o quê, opa, então agora vamos conversar um pouquinho da parte tributária, né? Exatamente. Obviamente que você fala, bom, mas eu já tenho meus bens, né? Estão todos alugados, né? Estou pagando um valor muito elevado de imposto de renda, alíquota de 27,5%, que é a alíquota máxima da tabela progressiva. Se eu for, então, criar a empresa, consequentemente, vai ficar mais barato? Sim, vai ficar mais barato, mas você tem outros custos também que vão ser agregados aí, né? Uma contabilidade, enfim, tem todos os aspectos para serem relevantes que têm que ser analisados, obviamente, não é? Então, isso é importante. Um dos custos, inclusive, que a gente faz um estudo para considerar é quando a empresa ela vai ter uma atividade no ramo imobiliário, ela paga o ITBI, né? Na migração do imóvel da pessoa física para a jurídica, tem a incidência aí, o ITB ele varia muito, né? Eu estava conversando com um advogado hoje de Brasília, ele disse que o ITB em Brasília é de 4%. Aqui em Ribeirão Preto é 2%, são 2%. Então, isso já é sobre o valor venal, então isso pode ser um custo que retarda aí a criação da holding, né? Vai demorar mais, vai ser visto como um investimento aí nessas operações, a estruturação, mas há um gasto ali com documentação, com formalização. Mas muito legal essa explicação sua da complexidade aí, você colocou assim de uma forma muito objetiva, clara, que para qualquer leigo aí consegue entender, então, essa complexidade que é o lucro real. E o presumido, como é que ele funciona? Então, aí o presumido, como o próprio nome diz, né, já é uma presunção do lucro. Só que essa presunção também ela é fixada pela própria regra tributária, né? Então, nós temos várias alíquotas que nós chamamos de apuração da base de cálculo para poder pagar o imposto de renda, contribuição social. Então, se é uma atividade industrial ou comercial, a alíquota geralmente é 8%, né? Temos até 1,6%, atividade de petróleo, de combustível e tal. E nós temos as atividades prestadoras de serviço, que tem 16% ou 32%. 16% é mais serviço de transporte e tal, fica exclusivo lá, né? Ou então empresas também que não seja de profissão regulamentada, tal, que tenham faturamento até 180 mil e pode optar pelos 16%. Mas, regra geral, a gente trabalha com os 32% e assim vai funcionar numa holding pela opção tributária, não tem a menor dúvida. Então, veja, lá no lucro real, eu vou ter um lucro líquido final do exercício,
fazer os acréscimos e o decréscimo, ou as inclusões, adições ou exclusões deste lucro, como eu expliquei anteriormente, e aí vou pagar o imposto de renda, a contribuição social sobre esse valor definitivo. Já no lucro presumido, não. Eu vou aplicar efetivamente essa alíquota, no caso da holding, 32%, sobre o meu faturamento, sobre a minha receita bruta, na verdade. E aí vou determinar o valor para aplicar, então, a alíquota do imposto de renda. Lembrando que a alíquota do imposto de renda é de 15%, seja lucro real, seja lucro presumido. A alíquota não muda. O que mudam são as bases de cálculo. Isso é importante, não é? E na contribuição social também. A alíquota é sempre 9. Só que aí tem uma variação da base de cálculo. A alíquota é 9, mas dependendo da atividade, a base é 32, como pode ser 12. Atividade comercial, 12%. Atividade serviços, a base é 32%. Mas a alíquota, sempre 9%. Né? Lembrando também que fala assim, mas o pessoal geralmente a melhor ou a maior opção é pelo lucro presumido. São duas razões, obviamente. Primeiro, só posso optar pelo lucro presumido se a minha receita bruta não ultrapassar 78 milhões por ano. Isso é importante, porque se ultrapassar, esquece, obrigatoriamente, lucro real. Segundo, eu tenho que fazer a comparabilidade do meu resultado. Ora, se a minha base para pagar um imposto de renda pelo presumido é 32%, significa dizer que eu tive um lucro efetivo de 32%. Né? Será que no lucro real, essa alíquota, esse percentual de lucro vai ser menor ou maior que 32%? É essa conta que eu tenho que fazer. Então, eu estou traduzindo bem para o mineirinho para poder entender a regrinha. Ora, claro e evidentemente que as holding, praticamente a despesa é zero, não é? Se nós formos olhar, se eu tiver praticamente uma atividade só de imobiliária, como você acabou de dar o exemplo aí, né? Então, as despesas vão ser muito pequenas, né? Folha de pagamento, então, nem se fala. Então, consequentemente, meu lucro vai ser muito maior que 32%. Então, não é vantagem nenhuma eu estar no lucro real. Vamos lá para o lucro presumido, né? Que eu tenho um ganho relativamente muito bom aí, principalmente se eu comparar efetivamente com os 27,5 como pessoa física. Né? Então, são várias comparações então, que a gente tem que fazer, não é verdade? Muitas comparações, A exatamente. primeira é se eu estou pagando imposto de renda na pessoa física, e é curioso isso, porque é uma letra, é uma sigla só, né? IRPF, mas é uma alíquota exageradamente alta, 27,5%, é fácil chegar nela. É verdade. E aí, na hora que a pessoa faz a opção de ir lá para uma holding, ela vai pensar, então ela vai precisar de uma assessoria de um bom contabilista para poder montar um cenário para ela. Olha, se você fizer a apuração pelo lucro real, eu vou conseguir abater essas despesas aqui, vai ter esse resultado que vai ser oferecido à tributação. E no lucro presumido, o que você disse, você chama de base de cálculo, é a presunção de lucro, né? Então, exatamente, o governo ele vem com a legislação e fala assim, nos serviços, eu presumo que você tenha 32% de margem de rentabilidade. Exatamente. No comércio, na indústria, 8% de rentabilidade. Nos transportes, 16% e tal. Isso. Então, a comparação vai ser essa. Qual é a minha rentabilidade final? Né? Isso, se eu tiver nos serviços uma rentabilidade maior que 32%, eu vou optar, claro, em ficar no lucro presumido. Se a minha rentabilidade for menor que 32%, se ela estiver bem abaixo disso, se for 20%, por exemplo, aí com certeza eu tenho que ir para o lucro real. Sim. E tem uma situação também que nós vamos conversar um pouquinho, porque na mesma empresa, na holding, ela pode ter a base de cálculo do lucro presumido de 8 e de 32, não é verdade, professor? Perfeitamente. Então, vamos lá. É exatamente isso. Por quê? A legislação que trata da apuração pelo lucro presumido, ela deixa muito claro, você vai pagar ou vai determinar a base de cálculo, né, efetivamente pelas atividades. Então, se você tem uma atividade mista, então eu tenho lá minha atividade de administração de bens, né, consequentemente, ou imobiliária, mas também tem uma atividade comercial, efetivamente eu vou ter que segregar essas receitas, não é? Da atividade de serviço, da atividade comercial, e fazer a aplicabilidade dos percentuais separados. 32% para o serviço
e, consequentemente, 8% para o comércio, ok? Assim como vale também para a contribuição social. Aí eu tenho 32% de base para os serviços, mas vou ter só 12% de base para o comércio. Lembrando que a alíquota continua imposto de renda 15% e a alíquota da contribuição social 9%. Isso é Agora, importante também. uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente tocar no assunto também é a questão que nós estamos aqui numa região, né? A nossa cidade, ela se autoproclamou a capital nacional do agronegócio. Né? Como é que eu fico no agronegócio? Olha só, se eu tiver uma fazenda, né, que está numa pessoa jurídica, como é que eu exploro e como que eu tributo, se for no lucro presumido e se for no lucro real? Só para pegar um exemplo, assim, para ficar mais próximo da realidade, professor. Mas é verdade, então. Porque essa é o grande... e aí envolve uma série de outras coisas, obviamente, né? Não é simplesmente, bom, eu tenho a fazenda, eu vou colocar a fazenda lá, vou criar a empresa, né? Constituir a holding com a fazenda e vou, obviamente, explorar a atividade agrícola pela fazenda, que aí é 8% e tal. Vai depender muito, obviamente, de que forma eu estou explorando essa minha atividade. Eu mesmo estou explorando com todos os meus custos efetivos. Olha, lembrar que na atividade agrícola, né, eu posso ter um problema sério aí e aquele ano não ter resultado positivo nenhum, né? Então, isso também é muito importante. Tem que fazer um pré-estudo, né, para poder dizer, olha, realmente a minha projeção futura com a atividade rural, depende do que eu estou plantando, você acabou de citar aqui a nossa região, e é cana, né, praticamente, né? Isso está dando resultado efetivo, está dando lucro realmente? Essa é a grande questão para ser analisada. Porque o que acontece? Isso é bom o empresário saber. A minha opção tributária, ela é anual e ela é definitiva. Então, se eu resolvi, em 2020, tributar pelo lucro real, eu vou pagar o ano inteiro pelo lucro real. Ah, mas de repente, no meio do ano, eu vi que deu prejuízo, não posso voltar atrás, não tem jeito, não é? Então, eu vou ter que amargar com uma opção errada. Assim também vale pelo contrário. Se eu optar pelo lucro presumido, é para o ano todo. Então, não tem como ficar Isso, mudando durante o ano. Isso é isso eu acho, importantíssimo. isso eu acho importantíssimo você falar, porque a gente pega, por exemplo, uma cultura como a do café. Né? Você percebe que no café você tem aí 2 a 3 anos de tratos culturais, só despesas, né? Investimento ali, com tratos Exatamente. culturais, capina, defensivos agrícolas e tal, para só depois começar a produção. Então, dependendo da situação, nesse contexto, o produtor ele pode optar no primeiro e no segundo ano, talvez, dependendo da produção dele, pelo lucro real, porque ele só vai ter os prejuízos. E depois, quando ele começa a produção efetiva, ele vai para o lucro pro lucro presumido, porque aí Presumido, o faturamento dele cresce. E às vezes a exatamente. rentabilidade, no caso, é maior do que 8%, e aí compensa ele ficar. E a mudança, então, é a cada ano, né? Se eu tiver um Sim, a ciclo cada ano. de produção que se estende, como a cana, 7 anos, 7 cortes, eu posso a cada ano optar por um regime, né? Pode, Lucro real pode. num ano, lucro presumido no outro. E isso vai depender muito, é o que eu disse, você tem que ter o pré-estudo, né? Porque, veja, na atividade, desculpa, na opção tributária de lucro real, se eu, em determinado ano, 2 anos, 3 anos, eu gero prejuízo, esse prejuízo ele é compensável, né, com com os lucros futuros. Perfeito, Embora é limitado a 30% do lucro a cada ano, mas ele é compensável. No perfeito. presumido eu não tenho isso, é direto sobre o faturamento, né? Então, é outra coisa que precisa pesar efetivamente na balança, né? Perfeito. No presumido, faça sol, faça chuva, paga-se sempre em cima do faturamento. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante que você tocou também. É bom falar com quem entende, porque a conversa flui, né? A gente percebe que o esclarecimento vem, a dúvida já vem logo solucionada. Eu resolvo abrir hoje, né? Nós estamos em final de agosto, essa empresa agropecuária. Como é que eu planejo? Porque eu vou ter que pagar imposto já o mês que vem. Você vai pegar uma estimativa, então, do meu faturamento. E aí, avançando um pouco na pergunta, comecei a atividade esse ano, como é que eu faço o ano que vem? Como é que a gente faz esse pré-estudo, esse planejamento para a gente não chegar? Eu faço isso no começo do ano que vem, a opção.
que você explica para a gente sobre isso, professor, que é muito importante? Eu também acho. Só que, assim, né? Eu sempre falo para os meus clientes da atividade rural, né? Porque muitas vezes a pessoa ouve todo mundo falar em hold, vão fazer hold, falei, tudo bem. Só que você tem que entender o seguinte, hoje você está explorando a atividade agrícola na sua pessoa física, geralmente é uma família com vários irmãos, não é? E aí você divide essa produção, obviamente, para efeito de tributário, de resultado de receita e despesa, né? E acaba ficando até mais, entre aspas, barato, né? Porque cada um vai tributar o seu quinhão, a sua participação dentro daquele condomínio, né? E nós sabemos que a atividade rural na pessoa física, ela tem algumas grandes vantagens, né? A primeira grande vantagem é que tudo é despesa, inclusive a aquisição de imobilizado. Eu não só jogo a depreciação como despesa, eu já jogo o bem adquirido 100% na data da aquisição. A outra vantagem... Se eu compro um trator, então, um implemento agrícola, se eu construo um curral, é tudo despesa. Esse investimento já é despesa para efeito... Na pessoa física. Na pessoa na jurídica, física para... não. Não. Na pessoa jurídica tem uma regra, eu posso jogar 100% da depreciação no próprio ano, só que tem todo um controle, obviamente, contábil e tributário para fazer em cima disso. Perfeito, mas eu tenho um ganho também, mas não tão expressivo como na pessoa física. O segundo ponto é que na pessoa física, e aí a explicação do que é sistema competência e sistema caixa, porque na pessoa jurídica é só competência, ou seja, minha receita, independente se eu recebê-la ou não, minha despesa, independente se eu pagá-la ou não, aconteceu naquele mês, ela pertence àquele mês. Na pessoa física, na atividade rural, especificadamente, só tributo, só leva a tributação a receita se efetivamente eu recebi, né? Ou a despesa efetivamente paga, eu posso contabilizá-la nesse sistema do imposto de renda. Então, também traz uma grande diferença, né? E aí, tentando responder a sua indagação, o que precisa ver eu vou criar a holding, eu vou levar o imóvel para a pessoa jurídica, pensando até num futuro de distribuição do patrimônio, né, para os herdeiros, para até ganhar, se for o caso, o inventário, né? Enfim, aí tem todas as regras que você já nos ensinou muito bem. Agora, será que compensa eu desenvolver a atividade na pessoa jurídica também? Ou seria o caso de fazer uma parceria da pessoa jurídica, dos sócios com os próprios sócios e continuar tocando a atividade na pessoa física? Então, isso também é relevante para efeito de fazer essa conta lá na frente. Porque, veja, é o que você disse, agora em agosto, vou criar a pessoa jurídica. Nós estamos na nossa área aqui, nós estamos na colheita praticamente. Essa é a grande verdade. A não ser se eu estiver renovando o meu canavial, né? Mas eu estou na colheita. Bom, e aí, como é que nós vamos tratar todos aqueles custos efetivos que eu tive, né, até essa data, e, consequentemente, as receitas que vão começar a deixar de existir na pessoa física e passa a ser da pessoa jurídica. E aí isso tem que ter um levantamento muito bem organizado, muito bem planejado, porque, veja, e eu já fiz isso várias vezes com alguns empresários, através de vocês, obviamente, e outros profissionais jurídicos, aonde, se tudo é despesa e eu estou criando efetivamente a minha sociedade, eu estou levando todo aquele quinhão de despesas que foram a safra fundada, tudo, os custos efetivos de implantação para a pessoa jurídica. E isso vai ser despesa lá para mim. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Perfeito. E tem um aspecto também que eu acho que é muito importante considerar, professor, que a gente tem visto aí, você deu o exemplo perfeito, que é a questão do contrato de parceria, né? Porque a pessoa jurídica, como ela tem uma tributação que é ligeiramente mais elevada do que na pessoa física, tem algumas variações, algumas vantagens que eu concordo muito com você, né? Deduz toda a despesa, inclusive investimento vira despesa na física e na jurídica não, mas o contrato de arrendamento tem um tratamento totalmente diferente, na verdade, porque Sim. Na parceria eles estão exercendo uma atividade rural, uma atividade agropecuária mesmo, correndo os riscos
da safra, da produção, não ser aquela estimada, né? Ter uma quebra, ou até uma super safra. Mas o arrendamento ele é uma locação, então aquele valor vai estar sujeito a uma tributação como uma locação urbana, né? Como um aluguel de um Exatamente. apartamento, de uma casa e assim por diante. E aí, Então isso é preciso tomar muito cuidado para não pecar, né? Que a pessoa às vezes ela cria a empresa, coloca a fazenda nela e depois arrenda para as pessoas explorarem. Então esse arrendamento vai sofrer uma tributação mais gravosa aí de imposto de renda, essa sopinha de exatamente. letras, né? O Exatamente, imposto de exatamente. renda, o adicional do imposto de renda, a contribuição social, PIS e COFINS, né? Mas Exatamente. é muito importante. Mas eu estava questionando, talvez eu não tenha colocado de uma forma muito clara. Esse planejamento normalmente é feito com base em números que a gente vai estimar para você, contabilista, né? Eu vou passar para você, falou, professor, eu tenho aqui uma fazenda e a estimativa é que ela produza X de cana, X, eu vou ter uma despesa alocada de tanto, a safra vai começar só em tal época, a colheita vai ser em tal época, o faturamento, o caixa dela. Então, isso você já consegue estimar e no ano que a gente começa a atividade, você já faz a opção para aquele exercício. A Sim. hora que termina o exercício, mas eu não vou fazer a opção de 2021 lá em 2021. Eu faço ela lá, mas eu estudo ela em 2020. É isso que eu queria colocar para você. Mas Meu é exatamente planejamento isso. exige Exatamente isso, isso. né? Isso, exatamente. Aí vai depender muito que, se eu já estou explorando a atividade, é uma coisa. Então, eu já tenho esses números na mão. Não, essa Exato. fazenda acabei de comprar. Minha intenção é fazer isso, mas eu quero começar na pessoa jurídica. Opa, então nós vamos sentar, nós vamos fazer um estudo muito bem acurado, né? Para ver quanto essa propriedade pode produzir, se for cana ou qualquer outro produto agrícola. Nós vamos ter que ver toda o custeio efetivo, né, de implantação dessa lavoura, né, com a implantação, com a semente, com os tratos culturais, com a manutenção, para ir buscando esses valores, obviamente, pela experiência que a gente tem aí nas atividades atuais, para chegar num denominador comum. Olha, isso vai acontecer, este ano que entra agora, você não, talvez não tenha nem colheita, ou a colheita vai ser muito pouca. E o custo vai ser elevado. Então, nesse primeiro ano, lá para 2021, vamos ficar no lucro real. Aí nós vamos acompanhando para 2022 e assim sucessivamente. Exatamente. Agora, quando a gente fala em planejamento, tanto societário quanto sucessório, ele traz algumas considerações que são importantes, que estão baseadas em cima das decisões que as pessoas que estão nos procurando vão nos informar. Então, a gente tem um cenário, às vezes, da pessoa vir aqui e falar: eu quero criar uma empresa para colocar a fazenda e fazer a exploração agropecuária. Então, uma pergunta que a gente faz normalmente é assim: nos próximos anos, você tem interesse, tem vontade de vender essa propriedade? Não, não tenho. Então, vamos pegar o exemplo aí típico do agronegócio. Então, a gente pega a fazenda, constitui a chamada impropriamente de holding, na verdade, ela é uma empresa patrimonial, colocamos a fazenda ali, ela começa essa exploração em parceria ou por conta própria. Aí lá no segundo ano, o empresário recebe uma oferta irrecusável para vender aquela fazenda. E ele está lá no lucro presumido, por exemplo. Aí dói um pouco, né, professor, essa questão do ganho de capital no Pois lucro é. presumido, não é Pois verdade? é, por isso que é importante a gente ter o suporte do jurídico, né? E Então, do bom olha, contabilista também. Se não tiver os dois ali então, trabalhando juntos, o estamos negócio não conversando, vai dar bom, certo. doutor, então vamos colocar o imóvel aí, mas vamos colocar na nossa atividade também que nós somos compra e venda de imóveis, né? Então, se eu tenho atividade de compra e venda de imóveis, mesmo eu estando explorando aquele imóvel que está parado, eu não o levo para o meu imobilizado, né? Para o meu ativo não circulante e deixo no circulante como um estoque, efetivamente. Só que o estoque está lá, eu posso utilizar. Estou ganhando dinheiro em cima daquele estoque que é o imóvel. E se amanhã acontecer de vender, eu não vou sofrer 32% de base de cálculo, vai ser só 8%, porque tornou-se uma mercadoria, né, de venda. Então, tudo isso tem que ser pensado dentro do planejamento, obviamente. É que, na verdade, quando eu faço a venda da fazenda lá na pessoa jurídica, eu acrescento à base de cálculo Exatamente, o todo valor o resultado do ganho de capital, né? 100%, 100%. cem Quer por dizer, cento. Aí eu vou não ter é uma nem ganho. tributação. Exatamente. Se a fazenda entrou, por exemplo, pelo valor histórico de R$ 500 mil,
e ela foi vendida por 10 milhões, por exemplo, eu vou acrescentar a base de cálculo do lucro presumido os 9 milhões e meio e tascar lá 34% em cima, né, professor? Exatamente, Aí dói. aí tem outro aspecto, né? Nós falamos em alíquota de 15%, mais 9% da contribuição, mas nós temos adicional do imposto de renda. Do imposto de renda. Todo lucro trimestral acima de 60 mil reais ou 20 reais, 20 mil mês, né? Por mês. Na verdade, você tem que acrescer mais 10% de alíquota do imposto de renda. Então, a carga realmente é pesada. Por isso que a gente trabalha com os 34%. Os 34%. Né? Perfeito. Exatamente. Agora, olha só, é tudo uma questão de planejamento. Se a pessoa não for clara nos propósitos dela, e tem um outro aspecto também, que é se a pessoa falar, não, eu posso vender, porque empresário é sempre um bom negociante, né? Ele tendo uma oferta irrecusável, ele vai lá e faz o negócio e depois ele deixa lá o pepino para o contabilista e o advogado resolver. Ele fala, agora vocês dão um jeito aqui, eu não quero pagar imposto. Fala, mas vai ter que pagar. E o que a gente percebe é que, às vezes, a pessoa, no afã de economizar o ITBI, né, ele vai lá criar uma empresa que, na verdade, vai explorar o ramo imobiliário, mas ele fala que não, e ele coloca os imóveis lá dentro. E aí ele tem um problema também com o fisco municipal, que a fiscalização vem checar as receitas, né, a receita preponderante da atividade. Exatamente. Se ela for de atividade ligada ao setor imobiliário, o fisco municipal vai cobrar o ITBI com juros, correção e multa, vai autuar a empresa. E se ela já tiver uma atividade não ligada ao ramo imobiliário, essa operação da conversão do imóvel como capital da empresa, a integralização do capital, ela é constitucionalmente imune ao ITBI. Então é um negócio bem interessante, só que é uma corda que a gente não consegue esticar demais, a gente não consegue deixar de pagar o ITBI e depois vender o imóvel lá e tratar ele como mercadoria numa operação de venda, né? Olha, eu estou fazendo uma operação imobiliária e não uma operação agropecuária, então fica complicado. Então, isso tudo a gente tem que resolver no planejamento. É claro, o planejamento não vai engessar a atividade, não vai impedir que a pessoa receba uma proposta irrecusável e faça um excelente negócio, às vezes um negócio da sua vida. Mas é preciso que ela estude isso com profissionais capacitados, tarimbados, para que ela não sofra aí um susto, né, com uma guia de pagamento gigantesco, ou com pior, né, com auto de infração, com valores muito mais elevados, porque vem multa, vem correção e tudo mais, né, professor? É verdade. E você tocou num ponto importante aí, esse aspecto do ITBI, porque realmente o município vai fiscalizar. E como nós temos o princípio da decadência e prescrição, durante 5 anos eu tenho que estar apresentando para a prefeitura lá meu balanço para ver os resultados, né? Minha receita, se está segregada, se é atividade imobiliária, se é outra atividade, né? Eu sei disso porque eu tenho clientes que assim o fez e cai nessa fiscalização todo ano. Quer dizer, teve lá o benefício da isenção do ITBI previsto constitucionalmente, mas tem que provar, né? E graças a Deus os meus realmente provam que realmente estão explorando a atividade. Mas se você não explorar, ou não for preponderante a atividade, o fisco não vai gostar, né? Então tem que... E é interessante também que a Receita Federal compartilha essas informações com o fisco municipal, né? Hoje tem um sistema ali de troca de informações. Então aqui fica uma dica para as pessoas que são titulares de imóveis que estão em regiões das cidades que estão sendo urbanizadas, aquelas áreas que estão ficando próximas, né? A gente vê vazios urbanos, às vezes com exploração agropecuária e às vezes aí com plantação de cana, às vezes com hortifruti granjeiros, que é uma exploração mais própria, ali próxima, às vezes dentro da cidade. Essas pessoas, elas precisam planejar isso. Quando que eu giro a chave? Eu integralizo como uma empresa agropecuária, porque eu vou ficar explorando isso, criação de gado, por exemplo. E quando eu giro a chave? Quando eu me torno, então, uma empresa imobiliária. Então, a gente tem que tratar isso com muita seriedade dentro do plano, olhar as datas em que isso vai acontecer, porque é o que o professor disse. Ao longo de 5 anos, o fisco municipal pode checar se aquela receita preponderante é do loteamento ou né, da atividade rural. Se for da atividade rural, ele não reclama nada, passa tranquilo, não tem problema, é lícito. Mas se houver receita preponderante de outras atividades ligadas ao ramo imobiliário, ele vai multar mesmo, né? Vai. Então, é esse o conceito que a gente tem, acho que na contabilidade utiliza esse conceito, né? Receita operacional e receita não operacional. O lucro presumido vai considerar esse conceito, esses dois conceitos, né, professor? Exatamente. Então, é outro cuidado que tem que ter, porque, na verdade, quando nós estamos falando de lucro presumido, né, que geralmente é a maior opção,
eu tenho que tomar esse cuidado. Uma coisa é eu ter as receitas da atividade, a outra coisa é eu ter ganhos efetivos de capital, ganhos financeiros que não tem nada a ver com a atividade. E aí muda um pouquinho a figura, porque, na verdade, você deu o exemplo aí da venda da fazenda, né? Isso não vai para a base de cálculo dos 32%. Então, consequentemente, eu tenho que calcular a minha base das minhas receitas operacionais e agregar outras receitas, né, do ganho de capital diretamente nessa base de cálculo apurado 32% para poder pagar os 15% ou os 9% da contribuição. Então, a carga tributária vai lá em cima, né? Então, tomar muito cuidado nesse aspecto. E exatamente esse é o ponto que a gente tem que desenhar ali no contrato social, no estatuto da empresa, quais são os objetivos do negócio, porque ali é que está a chave, né? Quais são, então, as atividades operacionais que vão ter a tributação normal e aquelas atividades que não são do negócio, como é o caso. Eu crio uma empresa agropecuária, eu não tenho por objeto compra e venda de fazenda, de sítio, de terras, né? Eu tenho por atividade a exploração agropecuária. E se no meio do caminho eu faço essa mudança e vendo um bem que está lá no ativo permanente, aí eu somo, né, o ganho de capital lá na base. Quer dizer, o exemplo que eu dei, eu comprei a fazenda, integralizei por R$500 mil ao capital, vendi por 10 milhões, eu tenho um ganho de capital de 9,5 milhões, que vai sofrer uma tributação de 34%. A gente diz, é uma paulada, né? Você vai deixar um terço aí nas mãos do governo. Então tem que fazer uma coisa muito bem planejada, muito bem cuidada. Professor, é muito interessante a gente ter uma conversa dessa com você, porque você traz a informação de uma forma muito simples de coisas extremamente complexas. A compreensão fica bem tranquila. Eu penso que o nosso público está conseguindo nos acompanhar. Eu não sei se tem alguma pergunta aí para a gente. Deixa eu tentar verificar aqui, porque eu ainda estou apanhando um pouco aqui com esse aplicativo, mas são os ossos do ofício, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem. O chat nós não temos perguntas, o pessoal está tranquilo aí, não tem. Mas se tiverem, por favor, encaminhem, que a gente vai ter o prazer aqui de responder para vocês. E se também não tiverem quem assistir esse vídeo depois, podem mandar as perguntas aí no inbox nossos, que nós vamos achar uma maneira de voltar ao contato e responder para vocês. Com certeza. Estou sempre à disposição. Sim. Professor, e aí eu pergunto, há mais alguma coisa relevante que a gente consiga destacar aqui nessa nossa breve conversa, que eu acho que o cerne da questão da tributação de lucro real e presumido, a gente abordou assim, você foi um maestro na verificação, foi assim, preciso, né? E o que mais a gente pode fazer? Nós temos que ter, assim, eu acho que o cuidado que tem que ter, a gente está acompanhando aí as mudanças tributárias, né? Que estão prometendo aí reforma tributária, o nosso ministro da Economia, né? Na verdade, o Paulo Guedes acabou de mandar um pedacinho da reforma lá, criando o imposto sobre serviços, né? Na verdade, envolvendo e fazendo uma aglomeração de PIS e COFINS, que, para mim, isso daí não só vai aumentar a carga tributária no primeiro momento, pela leitura do projeto de lei, mas um dos grandes pontos da reforma que está se prometendo é justamente acabar com a isenção da distribuição de lucros, dos dividendos, né? Então, isso é um ponto também fundamental para as holdings, principalmente aquelas que são holding puras, aquelas que participam efetivamente, né, têm a sua composição para participar de outras sociedades, né? Então, isso deve dar um reflexo muito grande lá na frente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar antenado, como se diz na gíria, para estar estudando, acompanhando esses projetos de lei para ver qual o caminho que isso vai seguir, né? Porque hoje, como eu disse logo no início, os ganhos de capital, na verdade, os dividendos, né, eles são isentos, embora o cuidado que tem que ter quando a gente fala em holding pura, né, dentro da opção tributária de lucro real, lucro presumido, o lucro real é claro, olha, se você tem participação relevante, aí você tem que criar aquilo que nós chamamos, não posso contabilizar a aquisição daquela participação societária pelo valor de custo. Eu tenho que fazer o quê? Uma equivalência patrimonial, né? Por isso é que nós temos o método de equivalência patrimonial. E aí é meio complexo, realmente, né? Isso dá uma aula para a gente ficar conversando aqui 2 horas sobre isso, né? Assim como o juro de capital próprio, obviamente, que também faz parte,
mas não é um métier hoje, mas e a gente se compromete, se precisar lá na frente a gente voltar a conversar sobre esses assuntos, mas e é diferente a tributação, porque se eu tenho o MEP, o método de governança patrimonial, isso daí vai para o resultado, mas, como eu disse, ele é excluído do lucro líquido do exercício, né? Eu não, lá do antigo LALUR, agora, dentro da escrituração fiscal, eu posso excluir. E isso não é permitido quem está fazendo opção pelo lucro presumido, né? Presumido. Mesmo que eu resolva fazer o MEP, se eu contabilizar, né? Obviamente, e outro ponto importante, fazendo um parêntese rápido, é a contabilidade, né? Eu tenho visto muito quando as pessoas nos procuram para alguma orientação, eu falo, olha, eu preciso ver um balanço. Ah, mas nós somos lucro presumido, a gente só faz livro caixa. Não, cidadão, você é um profissional de contabilidade, a lei exige a contabilidade, seja no Código Civil, seja nas regras do seu Conselho Federal de Contabilidade, não é assim, né? Mas, de qualquer forma, se eu contabilizo, aquele resultado positivo, eu vou ter que oferecer para tributação, né? Como outros ganhos. Então, esses cuidados que tem que ter também. Eu acho que você foi preciso, professor, porque hoje, né, essa questão dos resultados, né, dos dividendos não serem tributados, terem essa isenção, a gente percebe que a pandemia pode trazer uma gana maior do governo em arrecadação, ele vai precisar de mais recursos. Sim. É sonhar a gente pensar que com esse auxílio mensal que o governo está concedendo, com a queda das atividades econômicas, com a manutenção do Estado do tamanho que ele está no Brasil, quer dizer, não se reduziu nada. Hoje eu vi uma notícia que foi criado o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ele fica em Belo Horizonte, e vai se criar uma despesa aí da ordem de uns 300 milhões ano, só com esse tribunal. Então a gente percebe que o Estado vai precisar de recursos e uma fonte segura é a arrecadação. Então pode haver uma mudança significativa, é preciso estarmos assim muito atentos. Agora tem um aspecto que eu acho que é bom ponderar também, quanto a essa questão da tributação dos resultados, porque historicamente no Brasil eu tenho visto que já tem assim uns 20 anos ou mais os projetos de retomada da tributação do lucro nas empresas, né? Havia aquele chamado o ILL, o Imposto sobre o Lucro Líquido, né, que ele foi derrubado pelos contribuintes, de lá para cá nunca mais se conseguiu, e há projetos assim. E é uma das maneiras que o Brasil tem encontrado de manter essa isenção como uma forma, um atrativo para o capital externo ou para investimentos no país. Então, a gente imagina que, como tudo é tributado, o modelo brasileiro é a tributação dentro da pessoa jurídica, essa mesclagem de tributar a pessoa jurídica e também o sócio na hora da distribuição, me parece que essa é uma tendência de manter separado e manter a isenção. Mas é assim, o Congresso ele pode alterar isso a qualquer momento, e aí todo mundo que tem a sua holding, o seu planejamento, vai ter que sentar e fazer um replanejamento de tudo em cima de uma legislação alterada. Mas você foi perfeito. E, aproveitando, professor, você já está convidadíssimo para conversar com a gente sobre a equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio, que são assuntos extremamente relevantes nas holdings, porque, afinal de contas, elas têm participação relevante em outros negócios, em outras empresas, principalmente as holdings puras, e é preciso conhecer esse assunto, senão nós estamos, né, entregando para a pessoa uma coisa que ela não sabe como é, né? Uma caixa de Pandora, não é verdade? É verdade. Então, eu acho que a gente conseguiu explorar bem, de uma forma muito boa, assim, com a sua explanação, e agradeço imensamente essa sua disposição. Percebo aí uma jornada hoje muito longa sua, e mesmo assim deixou lá o compromisso no CRC, veio nos prestigiar aqui, fico muito grato a isso. Imagina. Eu não tenho como, isso não tem o que pague, né? A gente só pode manifestar a nossa gratidão pela sua consideração. Mantemos assim as nossas atividades sempre abertas para acolhê-lo, para auxiliá-lo naquilo que for possível, naquilo que a gente conseguir, tivermos conhecimento. E já fica o convite, então, para a gente marcar uma data e conversarmos sobre equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Fica muito interessante, são dois temas que a gente pode explorar, um num webinar, outro no outro, ou ambos numa reunião só. Acho que fica bem interessante. E aí eu já encaminharia, professor, para as suas considerações finais. Muito bem. Então, em primeiro lugar, agradeço aí o convite, né? A gente tendo disponibilidade, obviamente,
a gente sempre tenta, né, arrumar um cantinho para isso. Claro, evidentemente, que nós não exploramos a miúde, né, essas explanações, sem exemplos efetivos, né, com uma luzinha aqui colocando, né, umas transparências e tal, que seria muito melhor, mas eu acho que a gente tentou passar o recado, pelo menos a grosso modo, vamos dizer assim, para a pessoa entender o aspecto fundamental da tributação dentro de uma atividade de pessoa jurídica, né? Então, me coloco à disposição, se você tiver aí, se a Hernandes tiver algum questionamento, me mande por e-mail, a gente está sempre conversando, a gente vai respondendo à medida do possível, sem nenhum problema. E agradeço mais uma vez o convite e espero ter atendido aí o interesse de todos. Como eu falei, conversar com quem manja, com quem entende do assunto, é muito melhor. A gente ficaria aqui estendendo. E eu sei que, como você é professor, você sente falta aí da apresentação. Nós vamos arrumar um ambiente para você fazer aulas para a gente. Você pode esperar. Depois a gente vai conversar no particular. Depois nós vamos para o nosso estúdio da JAP Treinamentos lá e a gente faz. Exatamente. A gente vai usar também os estúdios aqui do Sucessão Legal. Nós vamos dar um jeito aí, vai ficar bem bacana. Isso daí. Mas tá então bom. É isso. Zé Augusto Picão, muito obrigado pela sua atenção. Imagina. A quem está nos seguindo aqui, ficamos à disposição. Se houver alguma dúvida, manda aí nos nossos canais, que a gente vai analisar. Se tiver algum tema, alguma sugestão, estamos abertos. A gente vai procurar o profissional que vai atender essas demandas e vamos trazer informação de qualidade aqui, como hoje. Conteúdo sólido, objetivo, vai direto ao ponto, sem embromação, sem mimimi. Muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado, professor. Um abraço para todos aí.